Cientistas ajustaram hoje o relógio do juízo final, deixando o fim do mundo mais próximo do que nunca. You are closer to a third world war right now than at any time since the Second World War. A Rússia voltou a alertar o mundo sobre os riscos de uma guerra global. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tudo isso será o princípio das dores. Vladimir Putin, o presidente da Rússia, disse que o Ocidente não pode oferecer ao mundo o seu modelo de futuro e que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Este ano, a edição buscou estabelecer a paz e a harmonia entre os povos. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. A ONU divulgou hoje estudos que mostram que a fome aumentou. Algo jamais visto em Dubai, uma cidade no meio do deserto. Nunca antes imaginado. Mesmo perdendo força ao chegar à Flórida, o furacão Milton fez estrago. É uma das piores tempestades dos últimos 30 anos. O Brasil registrou mais de 172 mil focos de o maior tremor de terra da história. Em Portugal, ao menos 15 focos de incêndio. A cidade de São Paulo registrou a pior qualidade de ar do mundo. vermelho em uma cidade na Moradores de Goiás registraram uma espécie de arco-íris ao redor do sol. Foi registrado no céu do Piauí. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Há milênios em várias religiões espalhadas pelo mundo, hinduísmo, islamismo, budismo, zoroastrismo, judaísmo. Todas falam de um Salvador que virá para redimir a humanidade. Mas apenas uma delas se atreve a afirmar que existe um único caminho para essa salvação: o cristianismo. Enquanto muitas tradições apontam para a busca interior ou para uma série de práticas que levam à iluminação, o cristianismo coloca um foco singular na figura de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele não apenas prometeu redenção, mas afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. E não houve ninguém no mundo que ousasse afirmar o mesmo. Porque no fundo todos sabem que não poderiam sustentar tamanha responsabilidade. A existência de Jesus não é apenas uma questão de fé, mas sim uma realidade histórica confirmada por evidências. Registros de historiadores da antiguidade, como Flávio Joséfo e Tácito, falam sobre Jesus de Nazaré como uma figura real que impactou profundamente o seu tempo. Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, mencionou Jesus como um homem sábio, executado sob o governo de Pôncio Pilatos e que era seguido por muitos. Essas evidências históricas, associadas aos escritos dos evangelhos e à propagação rápida do cristianismo em meio a intensas perseguições, atestam que Jesus não foi apenas uma lenda ou uma figura simbólica, mas uma pessoa real, cujas palavras e ações transformaram o mundo. E após sua vinda, vários escritos foram deixados contando sobre sua existência e seus ensinamentos, que juntos hoje formam o Novo Testamento na Bíblia. A complexidade da Bíblia é algo que ninguém ainda conseguiu explicar. Ela é muito mais do que um simples livro. É uma verdadeira biblioteca, composta por 66 livros escritos por diversos autores em diferentes regiões e em períodos históricos que abrangem mais de 1500 anos. Imagine a magnitude disso. Estes textos foram produzidos em épocas de escravidão, reinos poderosos, exílios angustiantes e também em períodos de paz e prosperidade. Os autores da Bíblia não eram apenas religiosos. Eram reis, advogados, pescadores, médicos e líderes espirituais, cada um trazendo sua perspectiva única. E mesmo assim, existe uma incrível coerência e harmonia em suas mensagens, algo que desafia a lógica e transcende as limitações humanas. Como poderia um grupo tão diverso, vivendo em tempos tão distintos, compartilhar uma mensagem tão coesa, a não ser por inspiração divina? Logicamente, mediante a tantas evidências, seria loucura ignorar tudo o que foi escrito.
Por isso, de matemáticos a cientistas e filósofos, estudaram a Bíblia para descobrir qual era o mistério por trás de, literalmente, cada palavra escrita nesse livro tão querido e tão odiado por muitos. Estudando principalmente as profecias do arrebatamento que dão sinais sobre a segunda vinda de Cristo. E dentre os estudiosos, o mais conhecido de todos era Isaac Newton. Newton, uma das mais brilhantes mentes científicas de todos os tempos, verificou os livros de Daniel e Apocalipse como revelações diretamente vindas de Deus. Ele inclusive escreveu o livro Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse. Newton acreditava que as profecias foram dadas em uma linguagem simbólica, que pode ser entendida com estudo racional. Ele via a história humana como uma progressão ordenada por Deus, com as profecias servindo como uma agenda divina. Embora Newton evitasse previsões específicas, ele acreditava que os eventos apocalípticos estavam se aproximando com o passar dos séculos, à medida que as profecias continuavam a se cumprir. Mas quais são essas profecias e esses eventos apocalípticos? O que elas significam? Para respondermos essas perguntas, é necessário voltarmos no tempo. Quando Deus criou os primeiros humanos, Ele deu o livre-arbítrio para que eles escolhessem como queriam viver. Haviam duas escolhas: viver para sempre com Deus, sem ter conhecimento do bem e do mal, ou ter o conhecimento de tudo e viver independente. Mas se escolhessem ter o conhecimento, teriam que arcar com o preço. E o preço era o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, Deus, em sua infinita misericórdia, traçou um plano para salvar os humanos, pois eles não seriam capazes de salvar a si mesmos. E ao longo da história da humanidade, Deus deu visões proféticas a várias pessoas escolhidas por Ele com mensagens simbólicas que revelam o plano dele para a humanidade. Essas profecias são revelações sobre eventos futuros que incluem períodos de tribulação, julgamento e a restauração final do reino de Deus. Elas dão os sinais de como e quando será a vinda do Redentor Jesus, que salvará a todos os que tiverem fé nele e seguirem seus ensinamentos. Mas quais são essas profecias? Alguma delas realmente já aconteceu? E você acreditaria se alguma dessas profecias se cumprisse bem diante dos seus olhos? Vamos novamente voltar no tempo, em uma época em que reinos eram erguidos à força da espada e a esperança era alimentada por palavras sussurradas por profetas. Em meio à turbulência do mundo antigo, um homem se destacou como a voz de Deus para uma nação: Isaías, o profeta visionário. Isaías viveu no século 8 a.C., em um tempo de crise para o reino de Judá. Chamado por Deus em uma visão impressionante, ele não era apenas um porta-voz. Era o canal para revelar os planos divinos de redenção. As palavras de Isaías transcenderam seu tempo, apontando para algo muito maior do que os conflitos regionais ou alianças políticas da época. Ele profetizou sobre o Messias, aquele que mudaria o destino de toda a humanidade. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Como poderia um simples nascimento mudar o destino do mundo? Na época, essa profecia parecia um enigma. Quem seria essa Virgem? Quando isso aconteceria? Durante séculos, o significado permaneceu envolto em mistério, até que, em uma noite silenciosa em Belém, uma jovem chamada Maria deu à luz a um menino conhecido como Jesus Cristo. Este evento foi o cumprimento literal dessa profecia. Mas Isaías não parou por aí. Em outro momento, suas palavras tomaram um tom sombrio e profundo. Em Isaías capítulo 53, ele descreveu um servo sofredor, rejeitado e maltratado, mas que levaria sobre si os pecados de muitos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tivemos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa profecia, feita mais de 700 anos antes da crucificação de Jesus, foi reconhecida como um retrato impressionante do sacrifício de Cristo. Os estudiosos argumentam que é impossível que Isaías estivesse simplesmente especulando ao fazer essa profecia. Como ele poderia descrever com tanto detalhamento o sofrimento e a morte de Jesus muito antes de sua vinda? Mas o mais extraordinário é que essas profecias não são apenas histórias antigas. Elas se tornaram realidade. Jesus nasceu, viveu e morreu conforme as palavras de Isaías e outros profetas. Para aqueles que testemunharam esses eventos, era como se os rolos antigos das Escrituras tivessem ganhado vida diante de seus olhos. Porém, Jesus não apenas cumpriu profecias antigas. Ele também deixou suas próprias palavras proféticas, apontando para sua segunda vinda. Durante seu ministério terreno, Jesus falou aos seus discípulos sobre os eventos que marcariam o fim dos tempos e seu retorno em glória. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, ele afirmou: "Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver." A primeira vinda de Jesus não foi um ponto final, mas uma vírgula que anuncia sua próxima vinda. E alguns dos sinais que revelariam que ele está chegando são guerras, fome, terremotos, perseguições, os quais ele chamou de os princípios das dores. Jesus deixou claro que sua primeira vinda era apenas o início do grandioso plano de redenção de Deus. Contudo, as profecias de Isaías e de Jesus não encerram o quadro completo. Para compreender a magnitude do plano divino, precisamos mergulhar em outra grande revelação: as visões proféticas de Daniel. Daniel, um jovem com cerca de 20 anos de idade, foi escolhido por Deus para receber visões que desvendariam o futuro da humanidade. Ele foi levado cativo para a Babilônia por volta de 605 a.C. pelo rei Nabucodonosor. Mesmo em terra estrangeira, ele permaneceu fiel ao Deus de Israel. Sua dedicação chamou a atenção do rei, e Daniel se tornou um conselheiro de destaque em várias administrações. É nesse contexto que Deus começou a revelar a Daniel uma série de visões e interpretações de sonhos, que não apenas explicavam eventos contemporâneos, mas também previam acontecimentos futuros. O rei Nabucodonosor, governante do poderoso Império Babilônico, teve um sonho perturbador que ele não conseguia entender. Desesperado, convocou os sábios do reino para interpretar a visão. Mas, como o sonho era muito enigmático, ele não contou o sonho para ninguém e mandou que quem tivesse o poder, que adivinhasse qual era o sonho e seu significado. Nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho foi capaz de revelar ao rei o sonho. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios e mostrou a Daniel qual era o sonho que o rei teve e o que significava. O sonho mostrava o que aconteceria nos últimos dias antes da vinda do Messias. Nabucodonosor viu uma estátua gigantesca e imponente, composta de diferentes materiais, cada um simbolizando um reino da história humana. A estátua era feita de cabeça de ouro, representando o Império Babilônico, conhecido por sua riqueza, governado pelo próprio Nabucodonosor, peito e braços de prata, simbolizando o Império Medo-Persa, que sucedeu à Babilônia e era caracterizado por um governo dualista, ventre e coxas de bronze, representando o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que expandiu seu domínio rapidamente. Pernas de ferro, representando o Império Romano, conhecido por sua força militar e administração implacável. Pés de ferro misturados com barro, simbolizando os sistemas políticos atuais, marcados por fragilidade e divisões. No final da visão, uma pedra cortada sem mãos humanas desce do céu,
atinge os pés da estátua e a destrói completamente. A pedra então se torna uma grande montanha que enche toda a terra. A visão da estátua no sonho de Nabucodonosor é uma das mais claras demonstrações da soberania de Deus sobre a história humana. Cada parte da estátua representa uma sequência de reinos globais que exerceram influência ao longo dos séculos e que cada vez mais eram enfraquecidos. O último reino, representado na parte dos pés de ferro misturados com barro, simboliza o período em que vivemos, que é a fragmentação do Império Romano em reinos menores, representando os sistemas políticos atuais, marcados por fragilidade e divisões. Apesar da aparência de força, as alianças são frágeis. O ferro e o barro não se misturam, indicando que as alianças entre nações são superficiais e temporárias. A pedra é o elemento central do sonho, que significa a vinda de Jesus Cristo. Ela simboliza o reino de Deus, que virá logo após o reino atual em que vivemos. Esse reino é eterno, imutável e triunfa sobre todos os reinos humanos. E a montanha é a santa cidade Jerusalém que irá descer do céu da parte de Deus. Após, em média, 50 anos, Daniel teve um sonho que era parecido com o sonho de Nabucodonosor, mas com mais detalhes, que o perturbou profundamente. Ele viu 4 grandes animais emergirem do mar, cada um diferente do outro. O primeiro animal era um leão com asas de águia. O segundo animal era um urso que se levantava de um lado e tinha 3 costelas na boca. O terceiro animal era um leopardo com 4 asas de ave e 4 cabeças. O quarto animal era diferente de todos os outros. Terrível, espantoso, extremamente forte, com dentes de ferro, 10 chifres e um pequeno chifre que surge depois. Esses animais representam os mesmos reinos que a estátua de Nabucodonosor. E as 2 visões apontam para o mesmo fim: o juízo divino. Mas por que é necessário que haja um juízo divino? Porque o ser humano se rebelou contra Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança para que tivéssemos um relacionamento com Ele, governássemos a criação e refletíssemos sua glória. Mas o ser humano desobedeceu a Ele, e assim a maldade entrou no mundo. Durante séculos, os impérios e governantes têm se exaltado, promovido a injustiça, se rebelado contra o Criador e maltratado sua criação. O juízo é a resposta final de Deus para corrigir essa maldade, trazendo redenção para os justos e punição para os ímpios. O juízo irá mostrar a soberania absoluta de Deus, demonstrando que nenhuma potência humana pode permanecer diante dele. Esse juízo não é apenas um evento de destruição, mas um ato de restauração, onde o verdadeiro reino com o verdadeiro rei será estabelecido e a paz será definitiva para os justos. Mas antes que o juízo de Deus venha, é necessário que as profecias que o próprio Deus revelou aos profetas ao longo da história da humanidade aconteçam. A profecia da estátua e dos animais já se cumpriram a maior parte. Estamos na fase final, onde o pequeno chifre que aparece depois no quarto animal representa um governante poderoso e insultante, um líder ou sistema que desafiará diretamente a autoridade de Deus, conhecido por muitos como o Anticristo. A vinda desse Anticristo será obra de Satanás e será acompanhada de grandes milagres e enganos impressionantes. Ele usará todo tipo de mentira e injustiça para enganar aqueles que não aceitaram a Cristo, pois rejeitaram a verdade que poderia salvá-los. Por isso, Deus envia esse poder sedutor, a fim de que acreditem na mentira. Assim, todos os que recusaram a verdade e preferiram a injustiça acabarão condenados. Esse quarto animal da visão de Daniel é retratado como algo fora do comum, que despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Se olharmos para essa descrição com os olhos de hoje, entendemos claramente que o quarto animal representa um governo global, um sistema que controlará todas as nações, possivelmente através de organizações internacionais, tecnologias financeiras e vigilância massiva.
Muitos questionam e zombam sobre a vinda de Cristo, que até hoje nunca aconteceu. Mas essa é a primeira vez na história da humanidade que existe uma forma de cumprir todas as profecias bíblicas. Sistemas robóticos, inteligência artificial, armas autônomas e infraestruturas controladas por algoritmos avançados. É difícil ignorar a conexão entre esse pequeno chifre e o surgimento da inteligência artificial avançada. Eles não são apenas ferramentas, são tecnologias capazes de tomar decisões, capazes de aprender e se tornar mais inteligentes. Estão se tornando parte de um sistema global que controla economias, governos e até aspectos íntimos das nossas vidas pessoais. Alexa, start my day. O anticristo só será revelado ao mundo depois que os sinais profetizados acontecerem. Esses sinais são como ponteiros de um relógio, e o relógio é Israel. Israel é considerado o relógio profético porque Deus fez uma aliança com Abraão no início da humanidade, prometendo que, através de seus descendentes, formaria uma grande nação, e através dessa nação viria o Messias, Jesus Cristo. A escolha de Israel não foi baseada no poder ou na grandeza do povo, mas no amor e no propósito divino. Tudo o que acontece com Israel tem um significado espiritual e profético, preparando a humanidade para um futuro antes da volta de Cristo, chamado de a Grande Tribulação. A Grande Tribulação será o período mais sombrio da história da humanidade, um tempo de juízo divino como nunca antes visto. E ela dará início quando o anticristo for revelado, onde ele buscará controlar o mundo, levando os humanos a adorá-lo como se fosse Deus. Jesus descreveu esse tempo como um período de angústia tão intenso que, se não fosse abreviado, nenhum humano sobreviveria. Mas antes dessa grande tribulação começar, vão acontecer as profecias bíblicas deixadas pelos profetas durante a história da humanidade, que servirão como um aviso de que está próximo. Antes que você pense, isso tudo não passa de um conto, que tal conferirmos juntos? No ano de 722 a.C., a nação de Israel foi tomada pelos assírios e se dispersou pelo mundo, sem terra, templo e monarquia. Jeremias, um dos principais profetas de Israel, recebeu visões de Deus sobre a restauração futura de Israel, que dizia: Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei retornar do cativeiro o meu povo Israel e Judá. Ezequiel, um exilado na Babilônia, também um profeta que viveu na mesma época de Jeremias, profetizou sobre Israel. Assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Essas profecias pareciam impossíveis, mas os anos passaram e em 1939, depois de Cristo, ocorreu o Holocausto, que resultou no assassinato de cerca de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista, levando à necessidade urgente de um Estado judeu. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi oficialmente proclamado, e no dia 5 de julho de 1950 foi aprovado a Lei do Retorno, que estabeleceu que todo judeu em qualquer parte do mundo tem o direito de imigrar para Israel e obter cidadania automaticamente. Seria apenas coincidência? Ou as antigas profecias estavam se desenrolando bem diante dos olhos do mundo? Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quem é essa figueira que Jesus se referia? Quais são todas essas coisas? E que geração é essa que ele falou? As coisas que vou te mostrar agora são muito importantes, então preste bastante atenção. Vou te mostrar todas as profecias bíblicas que estão se cumprindo bem diante dos olhos do mundo e como o fim profetizado por Jesus está mais próximo do que todos imaginam.
A figueira, na simbologia bíblica, sempre representou Israel. E o que aconteceu em 1948? Após quase 2000 anos, a nação de Israel renasceu. Um evento impossível aos olhos humanos, mas que foi profetizado centenas de anos antes. E foi exatamente ali que o relógio profético começou a contagem regressiva. Se a figueira é Israel e seu renascimento foi em 1948, qual é essa geração? Quanto tempo ela dura? Poderia ser a nossa? Os Salmos 90 nos dão uma pista. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Se uma geração pode ter aproximadamente 80 anos, e Israel deu início às profecias em 1950 ao implementar a lei do retorno, faça as contas. 2030. Esse seria o ano aproximado do surgimento do Anticristo. Estranhamente, é o mesmo ano da Agenda 2030 que os governos do mundo inteiro estão implementando. Muita coincidência, não? A Bíblia é muito clara ao dizer: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Eu não estou afirmando que o Anticristo surgirá nessa data. Estou apenas trazendo reflexões para que enxergue as possibilidades dos eventos futuros que foram profetizados e que estão cada vez mais próximos de acontecer. O jornal alemão revelou que a Alemanha está se preparando para uma possível terceira guerra mundial. A Rússia afirma que a autorização para a Ucrânia usar mísseis americanos e da OTAN contra seu território pode significar uma guerra mundial. A possibilidade de uma terceira guerra mundial não é mais uma teoria, ela é real. Pessoas do mundo inteiro estão construindo bunkers porque sabem do que está por vir. Mas o que a maioria delas não sabe é que as escrituras bíblicas milênios antes profetizou uma guerra. Um conflito onde nações se levantarão contra nações, onde os exércitos do mundo se reunirão para um confronto com um desfecho definitivo. Uma guerra chamada Armagedon. E de nada adiantará estar em bunkers, pois quando o Armagedon começar, significará que Jesus está chegando e não haverá lugar que possa se esconder do Rei dos Reis. Todos os povos da terra o verão e muitos se lamentarão, pois rejeitaram a sua salvação e preferiram colocar a sua fé numa caverna de concreto, tentando salvar apenas o corpo físico, que de nada vale, deixando o que realmente importa, a sua alma, morrer. O planeta à beira do colapso. Um estudo internacional comprova que a Terra ultrapassou 7 de 8 limites para a vida segura. Mudanças de temperatura, esses eventos extremos, tudo que a gente está vendo acontecer, estava previsto para acontecer daqui 100, 200, 300 anos. A ciência comprova. Já ultrapassamos quase todos os limites considerados essenciais para a manutenção do equilíbrio ambiental e a saúde do planeta. Um período de grande sofrimento que antecede o retorno de Cristo, e nós já estamos vivendo ele. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Viajando na velocidade da luz, uma informação hoje cruza o mundo inteiro em poucos segundos, comunicando com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Vídeos curtos moldam mentes, revelam segredos, inteligência artificial que responde antes mesmo que perguntemos. Acima de nós, sondas cortam o vazio do cosmos e já não podemos mais falar que foguete não dá ré. O impossível não existe mais. Essa profecia não está chegando. Ela já começou. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Vivemos tempos em que a verdade tem sido distorcida e a fé autêntica substituída por ensinos enganosos. Igrejas abandonam a sã doutrina para abraçar filosofias humanas, promessas vazias e revelações contrárias às Escrituras. Falsos profetas multiplicam-se, prometendo prosperidades que seduzem multidões, enquanto a palavra de Deus é deixada de lado. O ocultismo, disfarçado de espiritualidade moderna, invade lares e redes sociais, com práticas místicas sendo normalizadas e até mesmo celebradas. E cada vez mais o engano e a maldade se espalham sutilmente, infiltrando-se na cultura, na mídia e principalmente dentro das igrejas. Cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. 70 Christian men and women in the Congo were kidnapped. They were kidnapped and taken to a church where they were beheaded. The Christians were reportedly taken hostage and then murdered by an Islamist group called EDF, which is an affiliate of ISIS. This is news that is not being reported by the mainstream media. Not a lot of people are paying attention to this, but Christian persecution is at an all-time high. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O mundo está cada vez mais hostil à fé cristã. Nos lugares onde a perseguição não é física, ela se manifesta de forma sutil, com leis que tentam cada vez mais deturpar nossos valores e eventos que ridicularizam nossa fé. O escárnio sobre a promessa da volta de Jesus cresce e cada dia mais o mundo rejeita Cristo. Mas Pedro nos alertou sobre isso. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. A NASA identificou uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu, desde que sejam usados óculos que bloqueiam raios nocivos para a visão. Um eclipse total da Lua que pode ser observado em todo o Brasil. O fenômeno é considerado raríssimo e também é chamado de lua de sangue. Na noite de 13 para 14 de março de 2025, enquanto o mundo inteiro olhava para o céu admirando mais um eclipse lunar, algo extraordinário acontecia e a maioria não percebeu. A lua de sangue aconteceu justamente no evento Purim, a festa anual judaica que celebra a vitória sobre aqueles que tentaram exterminar o povo de Deus. Coincidência? Improvável. Ao longo da história, sempre que luas de sangue coincidiram com eventos judaicos, mudanças sísmicas ocorreram no cenário mundial. No ano de 49, o Estado de Israel foi consolidado. Em 67, houve a Guerra dos 6 Dias e Jerusalém voltou ao controle de Israel. Em 2014 e 15, houve o crescimento de ataques terroristas contra judeus na Europa e no mundo. Agora, em 2025, um novo ciclo pode estar prestes a começar. E se este for um aviso divino de que algo grandioso está por vir? Uma coisa é certa: essa lua de sangue não foi apenas um fenômeno natural, foi um aviso. Um lugar na superfície da Terra onde a vida visível, por milhares de anos, simplesmente não existia. Um mar tão carregado de sal que nada poderia sobreviver em suas águas a não ser micro-organismos. O Mar Morto, o ponto mais baixo do planeta, sempre foi um símbolo de morte. E qualquer cientista afirmaria impossível um dia ele ter vida. Mas uma profecia, vinda diretamente de Deus, disse o seguinte: esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e entra no Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água fique curada. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá.
Quem poderia imaginar que veríamos essa profecia se cumprir? O que parecia impossível aos olhos da ciência está acontecendo bem diante de nós. Se você achou surpreendente o suficiente a profecia do Mar Morto, então essa vai tirar o seu fôlego. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Enquanto um mar considerado morto começa a ganhar vida, um dos rios mais importantes da história da humanidade está secando de forma assustadora, formando a letra ômega do alfabeto grego, que significa fim. Isso te lembra alguma coisa que Jesus disse? Bem, ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse é um sinal inconfundível que foi deixado para a humanidade. Como poderia isso ser apenas uma grande coincidência? Que explicação apenas lógica poderia satisfazer para explicar esse sinal? As imagens de satélite e registros históricos provam que o Eufrates está se tornando apenas um fio de água em vários trechos, exatamente como a profecia dizia que aconteceria nos últimos tempos. Então, se o Mar Morto está revivendo e o Eufrates está secando, então as profecias estão se cumprindo ao mesmo tempo. E isso só pode significar uma coisa: o fim profetizado está mais perto do que imaginamos. Espere. Você realmente entende a gravidade disso? Se essas profecias, há séculos ridicularizadas pela ciência e pelo ceticismo, estão se cumprindo diante dos nossos olhos, então estamos muito mais perto do que imaginamos da volta gloriosa de Cristo. As Escrituras foram claras. Esses sinais marcariam os últimos momentos, antes do retorno do Rei dos Reis. E agora tudo está acontecendo. O que antes parecia impossível está se tornando realidade, um evento após o outro, como peças de um quebra-cabeça profético se encaixando perfeitamente. O relógio profético está na contagem regressiva. A cada dia, a cada notícia, a cada novo evento que desafia a lógica humana, a profecia da volta de Jesus se confirma. A reconstrução do terceiro templo em Jerusalém é uma das profecias mais aguardadas pelos estudiosos da Bíblia e um dos sinais mais evidentes da proximidade do fim dos tempos. As profecias evidenciam que o terceiro templo será reconstruído antes da volta de Cristo, e sua profanação será um dos gatilhos para a grande tribulação. Durante séculos tentaram reconstruí-lo, mas sem sucesso, pois para que ele seja reconstruído é necessário cumprir vários requisitos. E pela primeira vez, desde a vinda de Cristo, eles conseguiram cumprir todos. Os planos arquitetônicos e utensílios sagrados já estão prontos. Os sacerdotes estão treinados. Mas faltava uma coisa considerada quase impossível. De acordo com a Bíblia, o templo tem que ser purificado antes de ser usado. E um dos requisitos para essa purificação do local do templo é o sacrifício de uma novilha totalmente vermelha, sem qualquer defeito. Por séculos, essa novilha era considerada extinta ou impossível de ser encontrada. Mas, para a surpresa de todos, recentemente, 5 novilhas vermelhas, com os exatos requisitos que são descritos na Bíblia, nasceram em uma fazenda nos Estados Unidos e foram levadas para Israel. Sinceramente, seria coincidência demais esses eventos proféticos que citei durante esse vídeo estarem acontecendo todos ao mesmo tempo. Mas se os requisitos foram cumpridos, por que o templo ainda não está sendo reconstruído? O monte do templo está nas mãos dos muçulmanos, e qualquer tentativa de erguer o templo levaria a uma guerra mundial. E é aqui que as peças começam a se encaixar. Somente um líder mundial com um pacto de paz conseguirá fazer com que isso aconteça. E agora, acredito que você já entendeu quem esse líder será: o Anticristo. Ele fará um acordo com Israel e com muitas nações, permitindo a reconstrução do templo. Mas no meio desse pacto, ele quebrará sua promessa, tomará o templo para si e exigirá adoração ao mundo inteiro. Mas para que ele consiga exigir adoração mundial, seria necessário uma religião única.
Sinagoga e mesquita no mesmo lugar é a casa da família que reúne cristãos, judeus e muçulmanos. Uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga e um centro para estimular aprendizado e compreensão mútua formam a casa da família abraâmica em Abu Dhabi. Juntas, as casas de culto das 3 grandes religiões monoteístas mandam uma mensagem simbólica de coexistência, união e colaboração. A religião e a espiritualidade, em suas formas mais genuínas, podem oferecer consolo e orientação. Mas, quando distorcidas por indivíduos ou instituições com intenções obscuras, tornam-se ferramentas poderosas para controlar mentes e induzir comportamentos que, em circunstâncias normais, seriam impensáveis. Um dos mecanismos centrais dessa manipulação é o apelo emocional. Líderes carismáticos ou grupos organizados frequentemente utilizam narrativas que misturam medo, culpa e promessas de salvação para criar um estado de vulnerabilidade psicológica. Por exemplo, ao convencer alguém de que está em pecado ou em perigo espiritual, manipula-se a percepção de si mesmo, levando a pessoa a buscar redenção ou proteção a qualquer custo. Esse custo pode incluir atos extremos, como doações financeiras exorbitantes, isolamento social ou até participação em violências justificadas como vontade divina. Ao promover uma visão de mundo onde a lealdade ao grupo ou ao líder é exaltada acima de qualquer consideração moral ou racional, manipuladores estabelecem um ambiente de pensamento homogêneo, onde questionar é visto como traição. O ser humano é social e teme a exclusão. Assim, líderes manipuladores criam ambientes onde discordar da doutrina significa perder o apoio do grupo, o que pressiona os indivíduos a se conformarem, mesmo contra suas convicções internas. Uma agenda ideológica tem sido promovida globalmente pelos líderes mundiais e a ONU, usando exatamente essa estratégia de manipulação. À primeira vista, parecem inofensivas, como, por exemplo, a inclusão social, que visa não ofender o outro utilizando uma linguagem neutra. Mas, ao analisar profundamente, notamos que essas pautas fazem parte de um projeto maior: a desconstrução do cristianismo. O discurso progressista que domina universidades, mídia e instituições não é algo espontâneo. São parte de um plano global, replicado nas maiores nações da Terra. Tudo começou no início do século XX, quando os seguidores do marxismo perceberam que a revolução que Marx previa, na qual os trabalhadores se levantariam contra os patrões, não estava acontecendo como esperado. A industrialização trouxe melhorias nas condições de vida e a classe operária não se rebelou como previsto. Diante disso, pensadores como Antônio Gramsci concluíram que a transformação não poderia acontecer pela força, mas sim pela mudança da cultura. Gramsci percebeu que a maior barreira para a implantação do socialismo não era a economia, mas sim os valores judaico-cristãos, que mantinham a sociedade unida e resistente a ideologias revolucionárias. A estratégia, então, seria desconstruir esses valores gradativamente, usando a educação, a mídia, o entretenimento e as instituições para influenciar a mentalidade das pessoas. Os anos foram passando, e esse pensamento dominou o meio acadêmico e se espalhou pelo mundo, como se fosse ditado por uma única fonte. E isso não é coincidência. É o resultado de uma agenda com data marcada meticulosamente planejada para alcançar a hegemonia ideológica. Hoje, vemos os efeitos desse processo. Uma sociedade cada vez mais relativista, onde os valores tradicionais são atacados e substituídos por narrativas progressistas. O jogo, que antes era econômico, se tornou ideológico e cultural, e abriu caminho para realizar a unificação religiosa mundial. O discurso por trás dessa iniciativa parece pacifista, mas o objetivo dessa transformação cultural é desconstruir a fé cristã que impede a criação de uma nova ordem global e tentar implantar o relativismo, que defende que não existe uma verdade absoluta, e todas as religiões são iguais e devem se unir por um bem comum. Assim, a fé cristã é diluída em um sistema genérico de crença, sem doutrinas, dogmas, sem o Novo Testamento da Bíblia e principalmente sem a centralidade de Cristo como o único Salvador. Com a sociedade cada vez mais secular,
o mundo vai estar preparado para aceitar um sistema único e um líder mundial. Mas como unir pessoas de diferentes culturas e crenças em uma religião única? Através de um ideal comum: a paz mundial. O Papa Francisco fez o discurso de abertura do 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. Disse que Deus sempre conduz à paz e nunca à guerra. A humanidade, em sua incansável busca pela paz, vem promovendo cúpulas e iniciativas que clamam por harmonia e coexistência. Um dos eventos mais emblemáticos dessa agenda foi o 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais, realizado em setembro de 2022 no Cazaquistão. Curiosamente, no ano seguinte, foi inaugurada a Casa da Família Abraâmica, com o objetivo de unir as 3 maiores religiões mundiais. No entanto, por trás desse apelo fervoroso por unidade, repousa uma inquietante advertência bíblica. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa tão proclamada paz é, na verdade, uma fachada para um propósito muito mais sombrio. Um governo mundial, disfarçado de harmonia e segurança, mas que trará opressão, controle e submissão. Essa paz oferecida é meramente uma maquiagem, uma máscara projetada para ocultar as verdadeiras intenções e preparar o cenário para o anticristo. O que muitos acreditam ser um avanço histórico para a humanidade é, na verdade, o prelúdio da destruição. A noite nunca será tão escura. O mundo se curvará sob o peso de uma nova ordem. Eles o chamarão de Salvador, o líder capaz de unir nações e trazer paz a um planeta dilacerado. Mas por trás de promessas enfeitadas, os 4 cavaleiros cavalgarão soltos, vencendo, com guerra, fome e morte. É aqui que o apocalipse temido pela humanidade acontece. Tudo o que te mostrei até agora foram os sinais profetizados para chegar nesse exato momento. A tribulação é um período de 7 anos que antecede a volta de Cristo, no qual o mundo passará por eventos sem precedentes, de sofrimento global. O início dessa tribulação será simbolizada pelo primeiro cavaleiro branco, que é o anticristo, um conquistador diplomático, que vence sem guerra, através de influência. Tudo começará com a assinatura de um acordo de paz entre o anticristo e Israel, o qual lhe dará o direito de reconstruir o terceiro templo. Este acordo será visto como a solução definitiva para os conflitos do Oriente Médio. Pense comigo. Os judeus querem reconstruir o terceiro templo. Os muçulmanos querem manter o domínio sobre a esplanada das mesquitas. E os cristãos querem poder visitar a Terra Santa sem restrições. Resultado: o anticristo concederá a cada grupo o que deseja para que o acordo seja aceito por todos. Nesse ponto, o mundo irá aplaudi-lo. As nações cederão a ele total autonomia em nome da paz. A religião será relativizada, os valores morais diluídos e a humanidade seguirá essa liderança única durante 3 anos e meio. Durante os primeiros anos, Deus levantará 2 testemunhas em Jerusalém que pregarão arrependimento com poder e milagres. Elas serão odiadas pelo mundo e, ao serem mortas e ressuscitadas, muitos começarão a crer. No meio dos 7 anos, o anticristo quebrará a aliança com Israel e profanará o templo reconstruído, declarando-se como Deus. Esse é o ponto de virada. Começará aqui a segunda metade, a verdadeira grande tribulação, a pior fase da história humana, na qual nunca houve antes. O anticristo, agora revelado como um tirano, estabelece um governo global. Com o apoio de um falso profeta religioso, ele exige adoração e obediência total. É nesse momento que surge um sistema chamado de Marca da Besta, simbolizado pelo número 666, que será de uso obrigatório na mão direita ou na testa. Sem esse sistema, ninguém poderá comprar ou vender,
Ou seja, será impossível viver dentro da sociedade quem decidir não usar essa marca da besta. Será uma forma de controle econômico, político e espiritual total. Muitos aceitarão por medo, conveniência ou por pura idolatria. Mas os que recusarem serão perseguidos e mortos bruscamente, se encontrados. Esse sistema te parece familiar? A implementação do Drex permitirá um controle mais rigoroso sobre a arrecadação tributária. Através da rastreabilidade digital, seremos capazes de monitorar transações com maior precisão, assegurando que todos os recursos devidos ao erário público sejam devidamente recolhidos. Estamos presenciando avanços rumo ao fim do dinheiro físico e o controle digital completo da economia. Todas as transações já são rastreadas. Já existem chips implantados no corpo para pagamentos rápidos, que ironicamente são implantados na mão. Já existem dispositivos eletrônicos implantáveis no cérebro ou no crânio, com o objetivo de criar uma ponte direta entre o cérebro humano e sistemas externos. E já existe inteligência artificial que permite controle social, especialmente em países como a China. Percebeu como o mundo está preparado para a chegada do anticristo? Se você ainda acredita que a Bíblia é uma mera fantasia, como explicar que, há mais de 2000 anos, um pescador chamado João, sem nenhum estudo e nenhum acesso à tecnologia ou geopolítica, escreveu que aconteceria um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca? Como ele poderia saber que um dia existiria um sistema totalmente digital, onde o controle do dinheiro estaria nas mãos de um único sistema global? Não tinha como ele saber, mas o Espírito de Deus sabia de tudo. Tudo isso acontecerá para chamar a humanidade ao arrependimento. Mas ainda assim, muitos endurecerão o coração. E assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Jesus virá. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Você está preparado? Você realmente está preparado para ficar aqui quando Jesus voltar? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A segunda vinda de Jesus Cristo não é um mito, não é uma metáfora, é uma profecia literal, selada pela boca do próprio Senhor. O brilho do Rei da Glória aparecerá nos céus, mais brilhante que o sol do meio-dia. Os grandes e os pequenos, reis, generais, ricos, pobres, cada ser humano, todos verão e cairão com o rosto em terra ao contemplar essa glória. A terra, que antes zombava da sua vinda, agora presenciará em pânico absoluto. O mesmo Cristo que foi crucificado, ridicularizado e ignorado por séculos, agora desce do céu com milhares de santos. Nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os cristãos vivos sobreviventes da grande tribulação serão arrebatados e encontrarão Cristo nos ares num piscar de olhos. Mas esse dia não será dia de festa para todos. Muitos serão pegos de surpresa, pois como nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se e não perceberam até que veio o dilúvio. Assim será a vinda de Jesus. Nesse dia, a porta da graça se fecha. Não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá mais apelo, não haverá mais culto, não haverá mais misericórdia. Nesse dia, o tempo acabou e o juízo começou.
Muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, Jesus lhes dirá: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E todos os vivos e mortos que não creram em Jesus Cristo, que negou a divindade, a trindade e a ressurreição de Cristo, que não se arrependeram de seus pecados, não perdoou seu próximo, que viveram curtindo os prazeres da terra, que viveram na prática da imoralidade sexual, da pornografia, da pedofilia, da idolatria, cultuando anjos, santos ou objetos, do adultério, traições, da homossexualidade, roubando, enganando, praticando golpes, mentiras, manipulando as pessoas ao seu redor, criando contendas, inimizades, ira, ódio, agindo com vaidade, inveja, ciúmes, orgulho, se achando melhor que os outros, com bebedeiras, glutonaria, feitiçaria, com ingratidão, murmurando constantemente, com vingança, difamando o seu próximo, assassinando, desonrando aos pais, praticando heresias, seguindo e ensinando evangelhos alternativos como evangelho da prosperidade, evangelhos inclusivos, que viveu em avareza, usura, amando o dinheiro, aproveitando-se de outros para enriquecer, buscando apenas seus próprios interesses, poder, sucesso, riqueza, status e fama, que desprezou e negou ajuda aos necessitados, que profanou do que é santo, que foi hipócrita ensinando o certo, mas fazendo o errado, honrando Deus apenas com palavras, mas com o coração longe, que confiou em suas boas obras em vez da fé em Jesus Cristo, que foi covarde se envergonhando do Evangelho, que blasfemou contra o Espírito Santo e abandonou a fé, que amou mais o mundo do que a Deus, e todas outras coisas semelhantes a estas. Não herdarão o reino de Deus, e já estão condenados, pois rejeitaram a única fonte de salvação. Mas os santos, aqueles que renunciaram este mundo e guardaram a fé, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E quanto a nós, há um chamado urgente. Não há outro tempo senão o agora. E é só isso que temos. O agora. Jesus pode voltar tanto para mim quanto para você, de forma individual a qualquer momento. Pois a única certeza que temos nesta vida é a morte. E o agora é a única parte da vida onde podemos realmente agir. O seu encontro com Deus pode acontecer hoje. Não viva como se fosse chegar o amanhã, porque o agora é tudo o que você tem. A volta de Jesus não é uma possibilidade, é uma certeza. A questão não é se ele voltará. A questão é, quando ele voltará? Você está preparado? Você está preparado para encontrar com Cristo quando o seu dia chegar? Renuncie hoje o que te afasta de Cristo. A santidade não é opção, é preparação. Pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se agora você deseja fazer um concerto com Cristo ou entregar sua vida a Ele, repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu reconheço o seu amor e o seu sacrifício na cruz por mim. Eu reconheço que Tu és o único caminho para a salvação. Eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Recebe agora minha alma, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no Teu livro da vida e me ajude a viver a partir de agora uma vida de santidade. Amém. Não deixe de continuar assistindo os próximos vídeos. Iremos falar mais sobre esse Deus incrível que te ama mais do que você pode imaginar. Vamos juntos explorar as profundezas do seu ser e entender o que significa realmente conhecer a Deus. A aventura está apenas começando.